Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje, para a gente falar sobre laterais, não é mesmo? Vamos falar sobre laterais, de onde estão os laterais, não é? Cadê as prioridades no São Paulo Futebol Clube, que são os laterais? Mas eu acho que as prioridades do São Paulo estão sendo redefinidas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre o Luciano, que tomou a sua decisão. Já faz, na verdade, ontem ele fez uma postagem, na verdade comentou uma postagem, e parece que ele tomou a sua decisão, entre aspas, não é mesmo? Vamos falar também sobre essa história do fundo de investimento do Evangelos Marinakis. Tem muita gente falando muita coisa, muita gente a favor, muita gente contra, muitos próximos do São Paulo falando, alguns distantes, mas quem precisa falar ainda não explicou e não falou, mas está articulando toda a movimentação para saber, para tentar fazer que a aprovação chegue até o Conselho Deliberativo, até a reunião do Conselho no próximo dia 28, não é mesmo? A gente vai falar sobre isso e, claro, vamos falar sobre as notícias, o mercadão da especulação, tem tabela do Campeonato Paulista, tem muita coisa para a gente falar. Então você que vai chegando, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no nosso canal, vai participando com a gente, tá bom? Deixa eu trazer uma informação que a gente falou aqui há um tempo atrás sobre o Morumbi ser o terceiro estádio mais hostil para se jogar, não é mesmo? Atrás do Allianz Parque em segundo e da Neoquímica Arena em primeiro. Dentre as votações, também foram feitas votações diversas, como, por exemplo, o jogador mais chato do Campeonato Brasileiro. E adivinha quem tá no top 3? Isso! Luciano é o segundo jogador mais chato de se jogar do futebol brasileiro. Votação feita nos mesmos moldes, anônima, aquela coisa toda. Só perde para quem? Quem? Se você falou Hulk, você acertou. Hulk é o jogador mais chato, depois Luciano é o jogador mais chato do futebol brasileiro. Eu acho que tá de bom tamanho, né? A gente sabe que o Luciano é complicado, é um jogador chato, e eu não vou mentir. Às vezes até a gente que é do que torce para o São Paulo, às vezes a gente fica bravo com o Luciano. Imagina quem joga contra. Imagina quem não é torcedor do São Paulo, não é mesmo? Então, só queria passar essa informação para você, uma curiosidade, não é mesmo? Que o Luciano acabou aí, então, sendo eleito o jogador mais chato do campeonato, o segundo, né, no caso, mais chato do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, para ser mais preciso, não é mesmo? Enfim, bom, ontem saiu a tabela detalhada do Campeonato Paulista, tá bom? O São Paulo, que teria a sua primeira rodada contra a Inter de Limeira, o jogo foi adiado devido ao pedido do São Paulo. Então, São Paulo e Inter de Limeira foi transferido para o dia 10 de fevereiro. Então, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista apenas no dia 20 de janeiro contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Terceira rodada, dia 23, contra o Bragantino, contra o Guarani, perdão. A quarta rodada já tem clássico contra o Corinthians, vai ser num domingo. Quinta rodada é contra a Portuguesa, fora de casa. Sexta rodada contra o Santos, esse fora de casa. Sétima rodada contra o Mirassol, em casa. Oitava rodada contra o Bragantino, fora de casa. Nona rodada contra o Velo Clube, em casa. Na 10ª rodada tem Choque Rei contra o Palmeiras no dia 16. Então o São Paulo enfrenta a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, num domingo, 6h30 da tarde. Também tem São Paulo e Ponte Preta pela 11ª rodada, e o São Paulo fecha sua participação no Paulistão contra a equipe do São Bernardo, em São Bernardo do Campo. Só uma ressalva aqui, o jogo do São Paulo foi lá para o dia 10, não é mesmo? Então o São Paulo, entre os dias 8 e dia 13, fará 3 jogos. Ou seja, o São Paulo joga no sábado, dia 8, contra o Bragantino em Bragança. Joga depois em casa o jogo adiado da primeira rodada contra a Inter de Limeira no Morumbis. E depois, no próprio Morumbis, recebe o Velo Clube na quinta-feira, tá bom? A tabela está detalhada e aí a gente já consegue
mais ou menos saber quais jogos poderão passar, terão transmissão, quais jogos não terão, mas enfim, não é? O que importa é que a gente já sabe como o São Paulo vai se movimentar no Campeonato Paulista, beleza? Tá passado então o Campeonato Paulista. Vamos trazer a informação agora sobre Luciano, porque o Luciano comentou uma postagem do Alan Franco. O Alan Franco fez uma foto, né? Postou uma foto no Instagram. Ele e o Luciano, né? Braços cruzados, cara de mal não, né? Sorriso, aquele sorriso meio assim, meio amarelo. E o Luciano falou, já estamos de volta. Hugo, mas por que isso é importante? É importante porque o Luciano era uma peça que ainda não se sabia se iria ou não continuar no São Paulo. O que acontece? O Luciano ainda acredita que ele pode fazer um grande último contrato para fazer aquele famoso pé de meia. E ele esperava, ou ainda espera, receber propostas do mundo árabe, por exemplo, para fazer o famoso pé de meia. A princípio, isso não chegou, não aconteceu. Então, o São Paulo vai ter aí confirmada a permanência do Luciano por enquanto. Ah, mas por que você está falando por enquanto, Hugo? Ele não tomou a decisão? Tomou. Tomou a decisão que vai ficar no São Paulo. Só que você sabe, pode acontecer alguma situação e o São Paulo pode ser que de repente receba uma oferta e o São Paulo não deve fazer aí nenhum movimento de dificultar, né? Um movimento dificultoso para que o Luciano permaneça no São Paulo, tá bom? Então essa é a informação do Luciano. Bom, vamos falar sobre uma coisa que eu acabei de ver aqui. Esse nem estava no script, mas eu achei interessante. O Luiz Henrique foi eleito o Rei da América agora há pouco, né? Agora pela manhã. Você sabia que teve jogador do São Paulo votado como Rei da América? E você sabia que o Rames Rodrigues recebeu um voto para ser eleito o Rei da América? É brincadeira. Rames Rodrigues recebeu um voto para ser o Rei da América. E ele representou o São Paulo nessa lista. Meu Deus do céu. É brincadeira? É brincadeira ou não? O Rames Rodrigues recebeu um voto como Rei da América. É demais para mim, né? É demais para mim. Bom, vamos falar sobre laterais? Vamos falar sobre laterais porque tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito. O São Paulo tem negociações com Gonzalo Montiel, mas não chega mais nada. Ninguém fala mais nada. Gonzalo Montiel, que teve a sua inocência comprovada pela justiça, ele estava sendo acusado aí de um estupro, não foi concretizado, não foi confirmado, por isso ele foi inocentado, não é mesmo? Ele até fez uma postagem de desabafo depois do veredito sair, não é? E disse que a esposa está grávida, que esse processo poderia ter acabado com a vida dele, acabado com a família dele, enfim. A gente, se realmente ele não fez, como a justiça provou que não fez, a gente fica feliz que um inocente não tenha sido condenado, não é? E aí ele, enfim, pode agora ficar mais tranquilo para resolver essas questões, como, por exemplo, a vinda ou não para o São Paulo. A gente espera que isso possa clarear agora a situação e a gente saber ou não se vem o Gonzalo Montiel. Se eu pudesse dar uma opinião, eu acredito que ele viria, mas não depende só do jogador. E tem o River Plate na parada, que querendo ou não, balança um pouco com o jogador. Isso pela lateral direita, que ainda tem o Juan, lá do ex-Inter, que jogou pelo Orlando, pelo Dallas. Esse também pode ser o plano B, caso o Montiel dê errado. Claro que entre hoje e amanhã não deve sair muita coisa. Virada de ano, aquela coisa toda.
não sei se vai acontecer, mas caso aconteça algo, vai ser surpreendente, não é? Vai ser surpreendente. Bom, nós temos aí a situação sobre a lateral esquerda, não é? Que também segue travada as tratativas. O São Paulo pretende e quer o Wendel. O Wendel quer o São Paulo. O problema todo é o Porto na parada. E aí, o Porto está fazendo um jogo duro para que o São Paulo desembolse uma grana, uma compensação financeira. Então, assim, as laterais do São Paulo são uma incógnita, as negociações estão travadas, mas parece que... Sabe quando você acha que pode destravar a qualquer momento? E é o que o São Paulo imagina, que o São Paulo pretende destravar essas negociações, segundo o próprio Alexander Vieira, destravar essas negociações já na primeira semana do ano de 2025. Ou seja, passou a virada do ano, aquela coisa toda, passa o final de semana, na outra o São Paulo já quer deixar tudo certo, porque o pessoal tem que embarcar para os Estados Unidos na pré-temporada, lá na FC Series. Então o São Paulo quer deixar isso destravado o mais rápido possível. E eu acredito que, se não tiver final feliz 100% na lateral direita e lateral esquerda, eu acho que pelo menos em uma das laterais a gente vai ter um final feliz, podemos dizer assim, para a lateral do São Paulo. Bom, o que parece também estar em um final feliz é a negociação de São Paulo com o grego Evangelos Marinakis. O projeto de um investidor para as categorias de base do São Paulo parece que já tem a aprovação do Conselho Administrativo, Conselho de Administração do São Paulo. Casares corre contra o tempo para deixar tudo muito bem encaminhado até a reunião do Conselho Deliberativo no dia 28 de janeiro. Mas por que ele está correndo assim? Por que ele está tentando fazer toda essa manobra? É isso que a gente quer entender. Muita gente falando, muita gente comentando, muita gente buscando, muita gente trazendo informações, mas seria importante a gente ouvir o próprio Casares, né? Seria muito importante a gente ouvir o próprio Casares, até porque a gente sabe que um negócio desse tamanho, e parece não ser um negócio muito simples e tem muitas dúvidas, eu acho que seria interessante o presidente do São Paulo dar uma entrevista coletiva, explicando aos torcedores, jornalistas, a todos que têm interesse nesse tipo de negócio, não é? Até porque pode ser um modelo de negócio, se bem feito, para todos os times do Brasil, por exemplo, né? Então, assim, seria muito importante, mas parece que a prioridade do Casares é fazer com que tudo esteja muito bem encaminhado até o dia 28, quando ele vai ao Conselho Deliberativo do São Paulo explicar o projeto. E aí a pergunta, por que ele quer fazer isso o mais rápido possível? É uma das questões que a gente, às vezes, busca entender. Quem pode explicar? Somente o próprio Casares. Então, assim, a gente espera que seja bem explicado, seja bem feito. Lógico, a gente torce sempre para que tudo que envolva o São Paulo seja bem feito, seja bom para o clube. Tem gente que acha que a gente que tem canal no YouTube, seja pequeno, seja grande, torce contra, porque não imagina. O negócio é a gente fazer bons negócios e o São Paulo prosperar, crescer. É isso que a gente quer. Porque, no fundo, nós somos torcedores, não é mesmo? Então a gente espera que esse também seja um excelente negócio para o São Paulo. O que a gente sabe, 600 milhões, contratações, podendo respingar também no time principal. Não que o dinheiro será para o time principal, né? Mas pode ser que jogadores contratados próximo dos 20 anos estoure a faixa de idade e jogue no principal ou suba ao principal. Tem muitas coisas para a gente poder tirar de dúvida. Então, por isso que a gente fala, seria muito importante o Casares falar sobre essa situação, não é mesmo? Enfim, esse foi o nosso último vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse ano de 2024, um ano de retomada, um ano de voltar
mais uma vez, né, com o nosso canal aqui de uma forma mais enfática. Por alguns motivos a gente acabou ficando um pouquinho de lado, mas voltamos agora e vocês sempre acolhendo a gente da melhor forma possível. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado mesmo, que Deus prepare para vocês um excelente 2025 e que, claro, o nosso São Paulo tenha um ano de 2025 muito melhor do que foi o de 2024, não é mesmo? Forte abraço, cuidem-se todos e até o ano que vem. Tchau, tchau.